E hoje algo imprevisto aconteceu nos mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Isso está afetando as bolsas americanas que estão caindo e também pode acabar afetando as criptomoedas. É disso que eu vou falar, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vou analisar o gráfico de algumas criptomoedas e também olhar como estão aí os indicadores de sentimento para essas criptomoedas. Então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então hoje o Bitcoin caindo aí menos de 1%. Não está fazendo grandes movimentações, mas as bolsas americanas estão, pessoal. Hoje o SP500 está caindo em mais de 1%, o que não é nada bom. Tá, mas vamos começar aqui pelo Bitcoin para ver o que está acontecendo nos últimos dias. Tá? Graficamente, não dá para dizer que tem alguma coisa aqui, tá? Tem gente que viu o Bitcoin rompendo cunha para cima aí nos últimos dias. Só que no fim, galera, o que a gente vê é que o mercado tá andando de lado, ele não tá tendo força para fazer nada, tá? Porém, pessoal, a análise gráfica do Bitcoin, para mim, pelo menos na minha visão, a única coisa que eu vejo relevante é que o Bitcoin está numa região de resistência, tá? Quando ele está numa região de resistência depois de subir muito, isso num bear market, me passa a sensação de que ele pode corrigir, tá? Mas não dá para afirmar isso só com base no gráfico, porque o gráfico do Bitcoin, ele está andando de lado aí desde abril aproximadamente, tá? Então, não tem muito o que fazer quando o mercado ele tá parado dessa forma, né? Mas a gente tem que olhar, galera, o que aconteceu hoje, porque as bolsas americanas estão caindo e a gente sabe que muitas vezes o Bitcoin e as criptomoedas acabam acompanhando as bolsas americanas, SP500 caindo mais de 1% hoje, e isso, na minha visão, se deve a alguns dados que a gente teve nos últimos dias, tá? No caso, ontem de noite e hoje, né? Ontem de noite, às 23 horas, foi divulgado o dado de vendas do varejo na China. Galera, veio muito abaixo do que era esperado, tá? Veio 2,5% contra uma projeção de 4,5%, né? Quase metade do que era esperado. E isso significa para o mundo o seguinte: a economia chinesa está fraca, está mais fraca do que o esperado. O que muitas pessoas podem pensar, isso não tem a ver com o Bitcoin. O problema é que a economia chinesa ela acaba afetando aí a economia dos Estados Unidos, que é o mercado mais influente sobre os outros mercados. Então ontem de noite a coisa já não estava boa e hoje o núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos veio muito forte, galera. E o mercado não interpretou isso bem, primeiro porque, galera, no caso do núcleo, era esperado um decrescimento aí nas vendas do varejo em menos 0,3% e veio um crescimento de 1%. Ou seja, veio muito, mas muito acima do que o esperado. Né? E o índice cheio aqui de vendas no varejo veio quase o dobro. Isso aqui, galera, mostra o seguinte: a economia dos Estados Unidos está bombando, o setor de consumo está muito forte e o mercado não interpreta isso bem, porque se a economia está forte, a inflação continua alta, isso dá ao Fed espaço para ele subir mais os juros em setembro. Por isso que o mercado se assustou, porque hoje o mercado ele não está preparado para um aumento de juros do Fed, tá? Então, isso que está acontecendo aí é algo que não é muito bom. Aí você fala, Taina, mas isso é bom, porque isso significa pouso suave para o mercado, né? Não necessariamente, pessoal. Pode ser até que tenha pouso suave daqui a algum tempo, mas quanto mais forte estiver a inflação e a economia, mais espaço o Fed vai ter para subir os juros, ou depois que ele já tiver terminado o ciclo de alta de juros, para deixar os juros altos talvez por mais tempo, tá? Porque se a economia está mais forte, se a inflação está tendo dificuldade de cair, ele pode ser obrigado a manter esses juros altos por mais tempo. Então o mercado se assustou quando viu esse dado. Inclusive, pessoal, amanhã, às 9h30 da manhã e depois às 3 da tarde, nós temos dados, tá? Nas 9h30 da manhã temos licença construção civil. Na minha visão, esse dado não é tão importante nesse momento. E temos a ata da reunião do FONC, que nada mais, nada menos é do que um documento justificando por que eles deram aquela última alta de juros ou porque eles deixaram os juros estagnados na última vez. Está explicando o porquê eles fizeram. Essa ata, pessoal, é basicamente passado, tá? Pode trazer aí algumas expectativas para o futuro, mas geralmente ela traz aí coisas que a gente já estava sabendo da última reunião, tá? Mas a gente não pode olhar só macro, pessoal. A gente tem que olhar aqui o que é mais importante para o Bitcoin, que são os indicadores de sentimento, para ver se o mercado de criptomoedas ele está em confluência com os outros mercados, né? Para ver se os outros mercados que estão ameaçando a corrigir encontram no mercado de criptomoedas essa semelhança, né? Por exemplo, galera, hoje a gente teve algo ruim, tá? Aqui para o Bitcoin. A gente teve um aumento aqui no long short ratio, que é
Na verdade, o Open Interest subiu, ao mesmo tempo que o Long Short Ratio estava subindo hoje, tá? Isso aqui mostra que a gente teve aí um aumento de pessoas compradas. Nesse momento, lá na Binance Futures, no contrato perpétuo, a gente tem quase 2,2 pessoas compradas para cada pessoa que está vendida, tá? Geralmente, quando você tem mais pessoas compradas do que vendidas, o mercado tende a cair para buscar a liquidação dessas pessoas, tá? Então, a gente está vendo muito mais gente comprada do que vendida nessa segunda-feira, nessa terça-feira, começando essa semana, e isso não é bom, tá? Porque existe chance de as baleias jogar o mercado para baixo para buscar a liquidação dessas pessoas, e aí a gente tem que ver onde está a liquidação dessas pessoas. E aí, quando a gente vai aqui para o mapa de liquidação, a gente vê que a gente tem algo um pouco confuso, né? Em relação aos últimos 7 dias aqui, a gente vê que a gente tem bastante liquidez ali na região dos $30.500, 30.400, na região dos 29.800, porém nós temos muita liquidez ali na região dos 28.900 e principalmente na região dos 28.300, tá? Então, se a gente tem mais pessoas compradas do que vendidas, isso quer dizer que se as baleias jogarem aqui o mercado para baixo, elas vão conseguir pegar muita liquidez. Lembrando, a gente está agora ali na região dos 29 mil e poucos dólares, a gente está muito mais perto dessa região dos 28.900 e talvez até 28.300 do que ali da região dos 30.400 por aí, tá? Então a gente tem muita liquidez abaixo para o Bitcoin e isso pode fazer com que ele busque esses pontos, tá? Isso quer dizer que se a gente não tiver aí uma continuação desse movimento de baixa do SP500 nos mercados em geral, essa versão a risco, esses pontos aí, no caso 28.900 e 28.300, poderiam ser bons pontos para montar posições compradas de trade em curto, tá? Não estou falando de swing trade, não, seria um scalp, um day trade, poderia dar muito certo, tá? Porque quando o mercado bate nesses pontos de liquidação, ele tende a reverter, tá? E ali na região dos 29.900 e a região também dos 30.400 seriam regiões boas para montar posições vendidas, tá? Por enquanto, galera, é nessas regiões aqui que a gente tem bastante liquidez agora, é nessas regiões aqui em amarelo que se o mercado fosse, as baleias iriam lucrar bastante pegando a liquidação das pessoas, tá? Pelo menos essa é a estimativa que essa plataforma, a Highblock, ela passa, tá? Para quem quiser usar a Highblock, embaixo tem o link da Highblock, que é essa plataforma que eu estou utilizando, que dá esse mapa com estimativa de onde está a liquidação, tá? Muita gente acha que isso aqui é um mapa de calor, mas não, isso aqui é um mapa de estimativa de liquidação. E a estimativa que a gente vê é mais pessoas compradas do que vendidas, e ao mesmo tempo a gente vê também que temos muita liquidez aqui abaixo, principalmente da região dos 28.300, então não seria de surpreender se o Bitcoin fosse buscar essas regiões, tá? E a gente tem que olhar aqui também intervalos um pouco maiores aqui da Highblock, né, galera? Olhar aqui o de 3 meses para ter uma visão mais geral do que está acontecendo. E quando a gente olha aqui nos tempos maiores, a gente vê algo que não é muito bom, tá? Se a gente for olhar, onde a gente tem mais liquidez para o Bitcoin é ali na região dos 24 mil dólares, tá? É onde está amarelo, é onde está verde, é onde tem mais liquidez. A gente teria muita também ali na região dos 32, mas o ponto de maior liquidez aqui, pelo menos em relação aos últimos 3 meses, é a região dos 24 mil dólares. Se o Bitcoin fosse ali, poderia pegar muita liquidez. Então a gente vê o cenário que é o seguinte: o pessoal fala que eu sou pessimista, mas não, a gente tem com muito mais liquidez abaixo. Quando a gente tem mais liquidez abaixo, existe o risco de o mercado ir buscar essa liquidez para depois ou subir, ou de qualquer forma, existe uma grande chance de o mercado ir nesse ponto, tá? Tainan, que dia? A gente está com a notícia aí de que o ETF do Bitcoin, lá, ele pode ser aprovado. A gente está com várias notícias que, embora isso possa ser adiado, se sai uma notícia, por exemplo, de que ele não foi aprovado, ou de que vão adiar, pode ser que o mercado caia e busque principalmente esses pontos de liquidez, tá? O gráfico só, ele não dá muita clareza de para onde o mercado estaria projetado em caso de uma queda, mas aqui, pela análise desse indicador da Highblock, a gente vê que tem muita liquidação na região dos 24 mil dólares, então correria um grande risco de o Bitcoin ir lá buscar esse ponto para pegar as liquidações aí das pessoas que estão compradas e com a liquidação naquele ponto, tá? Não podemos deixar também de dar uma olhada aqui na Ethereum, pessoal. Ethereum
rompeu para baixo aí aquela deriva há mais tempo, tá andando de lado nos últimos dias igual o Bitcoin e segue com alvo na região ali dos 1.750, ainda não buscou, tá? Então a perspectiva para Ethereum é de queda até a região dos 1.750 para os próximos dias ou semanas. A gente também tem que ver ali o mapa de liquidação da Ethereum para ver como estão as coisas, né? E começando aqui, galera, pelo de 7 dias, a gente vê que a Ethereum já buscou muita liquidez que tinha nessa região dos 1.800 e pouco. E agora, pessoal, o Ethereum, se ele for para cair, ele tem muita liquidez nessa região dos 1.785, tá? Ele tá com muita liquidez acima aqui no curto prazo, principalmente na região dos 1.875 e 1.915 dólares, tá? Seriam pontos aí 1.875 e 1.915 seriam pontos excelentes para abrir posições vendidas, tá? Ou seja, apostar na queda, enquanto que se ele batesse ali na região dos 1.785, seria uma região boa para apostar numa alta, fazer um scalping, isso, claro, se o fluxo de notícias não estivesse muito negativo, né? Se não estivesse acontecendo nada de muito ruim no momento. E olhando aqui com calma no gráfico da Ethereum de 3 meses, tá? Não 6, 3 meses, a gente vê que a Ethereum tem muita liquidez ali na região dos 2.060, porém, a gente vê que ela está com mais liquidez abaixo. A partir da região dos 1.780 até a região ali dos 1.460, a Ethereum teria bastante liquidez para buscar, tá? Só ali na região dos 1.500 dólares, ela teria aproximadamente 41 milhões de dólares aí em liquidação. Enquanto na região dos 2.060 ela teria ali 37 mil, tá? Mas a gente vê que tá bem mais verde aqui abaixo, né? Então a gente vê que tá com muito mais liquidez abaixo, tá? Então a Ethereum, pelo jeito, ela promete cumprir aquilo que o gráfico mostra, né? Ir na região dos 1.750 e talvez ir até a região dos 1.500, que é o ponto que tempos gráficos maiores aí já vem mostrando há mais meses, tá? Temos que olhar também como que está a situação aqui para XRP, galera. XRP caindo quase 5% hoje. XRP segue naquela situação que eu comentei nos últimos dias, tá? Rompeu um topo duplo com alvo lá na região dos 52, 53 centavos de dólar e deve buscar esse alvo nos próximos dias e parece que é isso mesmo que ela está fazendo, tá? Matic, pessoal, rompeu para baixo um topo duplo aí alguns dias atrás, aí na verdade em 22, 24, 25 de julho, e o alvo para Matic está na região dos 58 centavos de dólar, ela deve buscar esse valor aí nos próximos dias ou semanas, tá? Então, infelizmente, a perspectiva para ela não é das melhores, beleza? Bem, galera, temos que falar também da BNB, que por enquanto não rompeu aquele nível que a gente comentou que é importante, né? Mas lembre-se, pessoal, se a BNB romper para baixo a região ali dos 230 dólares, o alvo para ela vai ser nos 166, tá? Ela ainda não rompeu, de fato, não dá para afirmar, mas vamos ficar de olho porque pode dar um trade muito bom vendido aí em BNB nos próximos dias ou semanas, tá? Principalmente se o Bitcoin corrigir para a região dos 24 mil dólares, que é onde tem muita liquidez. Isso aí poderia fazer a BNB romper para baixo esse padrão e ir buscar o alvo. Não podemos deixar também de comentar sobre o dólar no Brasil, galera. O dólar está subindo aqui no Brasil nos últimos dias. Tá? O dólar chegou ali na região dos 4,73 e agora já está quase R$ 5 de novo. E isso está acontecendo, galera, não por fatores gráficos. Eu nem gosto de analisar gráfico aqui do dólar contra o real, tá? Mas sim por questões de fundamentos, pessoal. O Brasil começou a cortar sua taxa de juros, enquanto os Estados Unidos mantêm a taxa de juros deles alta e talvez até possa subir em setembro, é possível, tá? E nesse cenário onde os juros dos Estados Unidos estão ficando mais altos e os do Brasil estão caindo, isso faz os títulos de dívida brasileiro ficarem menos atrativos para o investidor estrangeiro que vai buscar outros lugares onde está rendendo mais. Então, com essa diminuição de diferencial de juro, muito desse dinheiro que veio para o Brasil, para os títulos do governo brasileiro, para receber os juros real, que era muito alto, ele começa a sair, ele começa a voltar para os Estados Unidos e para outros países que têm a taxa de juros mais alta, tá? Então é basicamente isso que a gente está vendo aqui, né? E também acredito que tem uma influência forte da China aí com a economia dela muito fraca, tá? O Brasil depende muito da exportação de matérias-primas para a China e se a economia da China não está consumindo tanto porque está mais fraca, isso tende a diminuir a importação de produtos brasileiros, o que faz com que entre menos dólares ou menos moeda estrangeira no Brasil, fazendo com que o real
ele perca força, tá? Então a perspectiva aqui não é muito boa para o real. Eu, particularmente, pessoal, não gosto, tá? Já falei várias vezes isso. Odeio fazer análise gráfica de real contra o dólar, porque aqui são muitas variáveis, inclusive políticas no meio, que podem fazer isso mudar de uma hora para outra. Porém, o que dá para ver aqui nesse gráfico é um ombro cabeça-ombro invertido, tá? Eu, pelo menos, consigo ver aqui, depois que já está caindo aí desde janeiro de 2023, o dólar vem caindo no Brasil aí de forma bem consistente. Se a gente projetar aqui esse possível ombro cabeça-ombro invertido, que parece que o dólar está formando para cima, seria alvo lá na região dos 5,16, tá? Então, dólar promete aí e ameaça aí na região dos 5,16 por causa dessa situação, né? O mundo está ficando mais avesso a risco. E também temos que lembrar que essa queda que o dólar teve aqui no Brasil nos últimos tempos, ela também está associada com a diminuição, a desvalorização do dólar globalmente, tá? Até meados de julho, o dólar vinha se desvalorizando globalmente frente à maioria das moedas e a partir ali da metade de julho, o dólar começou a se fortalecer globalmente, tá? A gente vê o DXY aqui subindo. Isso não é bom para criptomoedas, isso não é bom para moedas emergentes como o real. Então a gente tende a ter esse movimento aí de busca por segurança, tá? O que faz com que saia dinheiro do Brasil, faz o dólar se valorizar aqui e também nas criptomoedas, tá? A gente tem que lembrar que o DXY ele tem um comportamento, na maioria das vezes, é inversamente proporcional ao do Bitcoin e da maioria das criptomoedas, tá? Quando o DXY sobe, a tendência é que as criptomoedas se desvalorizem, porque é o dólar ficando mais forte e a maioria das criptomoedas, elas são indexadas ao dólar, tá? Bem, pessoal, no mais é isso. Assim que tiver mais novidades, eu trago para vocês. As minhas operações, elas estão abertas, tá, pessoal? Tenho duas, não sei se tinha contado para vocês, mas uma eu tinha descido stop para o preço de entrada, né? Ela tinha batido o meu alvo 1, aquela que ficou desde junho, pessoal, aberta. E depois que bateu o meu alvo, o mercado naquele dia que foi lá na região dos $30.100, ele pegou o meu stop que eu tinha descido para o preço de entrada, tá? E agora eu estou somente com duas operações abertas, uma que eu abri alguns dias atrás e outra da Ethereum que já está aberta desde abril, né, galera? Uma operação que eu iniciei lá nos $2.080, mais ou menos por aqui, tá? Eu iniciei uma operação na Ethereum e já bateu dois alvos e tá faltando um que é o dos $1.500, que se o Bitcoin corrigir pode acabar buscando, tá? No mais, pessoal, desejei uma ótima noite, um bom descanso, uma boa terça-feira e bons negócios. Até mais, tchau.